Neste segundo domingo do mês, aliás, do mês não, na tradição cristã, segundo domingo de Advento, primeiro domingo do mês, vamos continuar refletindo na série sobre o que é o Advento. Convido você, Novo Testamento, Evangelho de Jesus segundo São Lucas, no seu capítulo de número 10, um texto bastante conhecido, e eu convido você a conferir, ouvindo a leitura deste trecho da palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 10, a leitura do verso 38 até o 42. Lucas, capítulo 10, leitura do verso 38 até o 42. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse assim a ele: Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma só é necessária. Maria, eu diria, a sua irmã, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Vou pedir, Liliane, baixa só um pouquinho, tá? Eu que às vezes me empolgo e aí vai ficar ruim. Fechemos nossos olhos, oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é lida, Senhor, mais uma vez nessa noite. Já vimos que a Tua palavra é fonte de luz. Já vimos, ó Pai, que quando ela é lida e o Teu Santo Espírito trabalha em nosso coração, trevas são dissipadas, dúvidas, ó Pai, são esclarecidas, Senhor, e sobretudo o nosso pecado é condenado e é perdoado em Jesus, nosso Salvador. Agora, Pai, mais uma vez estamos sedentos porque queremos ouvir a Tua voz. Que seja assim, ó Pai, na exposição da Tua santa palavra. Afasta, ó Pai, qualquer impedimento, dê, ó Deus, humildade ao nosso coração, para que, se porventura a Tua palavra nos exortar, incomodando o nosso coração, que possamos acolhê-la como para nós, individual e coletivamente. Que seja um tempo, ó Pai, de alegria espiritual, por saber que somos ensinados pelo Teu poder na Tua clara e santa palavra sagrada. Nós te pedimos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Advento, aquele que vem. Quando nós chegamos nesse período do ano, numa igreja cristã, e aqui é uma igreja cristã, e também seguindo a tradição, todo pastor, é muito comum que os pastores trabalhem, ou pelo menos nas exposições da Escritura Sagrada, relembrando à igreja o que é o Advento, ou o que é essa mensagem que há 2000 anos ecoa em todo canto deste planeta. Advento, aquele que vem. E também, claro, já falamos aqui, a outra palavra, Maranata, aquele que voltará. E neste período de dezembro é muito sintomático para cada um de nós. O texto aqui citado, eu tenho certeza que decorado de todos vocês, ou pelo menos da maioria de vocês. 3 personagens, na verdade 4 personagens que nós vamos aqui observar neste texto, pensando, por exemplo, neste mês de dezembro, a nossa preocupação voltada para o Natal. Por isso eu quero perguntar para você, ainda que você não precise me responder do seu lugar, mas pense na pergunta, e talvez para você mesmo você responda: como é a chegada do Natal na sua casa? Se você, mulher, está pensando nessa pergunta, eu não quero usar a expressão dona de casa, uma coisa muito, para algumas pode até ferir, já que estamos num tempo aí de tantas mudanças sociais, Mas para você, mulher, como você espera o Natal na sua casa? Como sei que não é o primeiro, então não se trata deste Natal, mas o que é o Natal?
Quais as suas preocupações quando chega nesse período do ano? E você, homem, marido, esposo, trabalhador, aquele que luta para, de repente, atender às expectativas da sua esposa, já que ela tem uma ideia de Natal na cabeça. E você, esposo, ou você, avô, que já há tantas gerações celebra o Natal na sua casa, em família, é uma data divina, então nós comumente reunimos muitos familiares. Aqueles até que a gente passa muito tempo, quem sabe o ano inteiro sem ver, mas o Natal, literalmente falando, no Natal é sagrado, a gente se reúne. E a gente encontra os familiares que estavam distantes. Às vezes precisamos viajar, ou eles mesmos viajam para vir participar do Natal na nossa casa, ou no seu caso, na sua casa. Como é a chegada do Natal? Como você espera a chegada do Natal na sua casa? Vamos pensar nos 3 personagens inicialmente que aparecem no texto, como eles esperavam. Eu vou começar com Lázaro. Abra comigo no capítulo de João, capítulo 12 de João. Quem é Lázaro? João, no capítulo 12, eu vou pedir para você acompanhar comigo apenas 2 versículos. Primeiro e o segundo. Evangelho de João, capítulo 12. Verso 1 e verso 2. Caso você não esteja tão familiarizado com esse texto ou com esse contexto aqui, no capítulo 11, irmãos e irmãs, narra que nesta mesma família, Marta, Maria e Lázaro, era uma casa só, família de sangue, Lázaro, Marta e Maria. O capítulo 11 narra que Lázaro havia falecido, havia sido sepultado. Jesus estava no ministério um pouco distante de Betânia, e ele recebeu notícia de que Lázaro, seu amigo pessoal, estava muito doente. E lá ele continuou no seu trabalho. Demorou 4 dias para voltar. Aliás, demorou 4 dias. Quando ele chega, capítulo 11 inteiro, é longo o capítulo 11. Lázaro estava sepultado já há 4 dias. E então, você conhece a história? Jesus foi até o túmulo, ordenou que retirassem a pedra e disse: Lázaro, venha para fora. E eis que Lázaro ressuscitou e veio. Então, e veio para junto da sua família. Quando você vai para o capítulo 12, é o que eu quero destacar para você, verso 1, verso 2, teve um almoço, uma reunião de família. Bruno. Verso 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, não era Natal, mas era Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha, olha que coisa linda, ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Até aí, depois a gente vai voltar ao texto. Então isso mostra que, por exemplo, tente imaginar, e você sabe isso, tente imaginar a situação depois de Lázaro ter sido ressuscitado. Agora já começo a trazer para você alguns elementos para você pensar na motivação, por exemplo, que Lázaro tinha para participar de um almoço de Natal. Porque, afinal de contas, esse homem morreu 4 dias sepultados pela graça, propósito e mistério de Deus. Foi Jesus até aquele túmulo e, enfim, ele foi ressuscitado. Portanto, restituído para a sua família, Marta e Maria. Irmãos e irmãs, Advento, aquele que veio, Maranata, aquele que voltará, significa que o fundamento, o primeiro propósito de se comemorar Natal, aquele que vem e aquele que voltará, tem que ser Cristo Jesus, amém? Tem que ser Cristo Jesus. Para Lázaro não havia dúvida alguma, afinal de contas, aquele homem tinha sido morto. E toda vez que se falasse o nome de Jesus, eu imagino, tinha uma grande celebração para fazer. Eu estava morto e este homem me trouxe de volta à vida.
eu vou perguntar pela segunda vez, qual a motivação que você tem para essa data agora, para esse período? Já que você pensa e está preparando em reunir a sua família, os seus amigos, tradicionalmente é o período do Natal. Por que você comemora o Natal? Qual a motivação que você tem para comemorar o Natal? Se Lázaro tinha a motivação de celebrar a vida, porque Jesus lhe trouxe a vida, nós temos um segundo personagem, Maria, ainda em Lucas, só que agora um pouquinho antes, no capítulo 8, já que lemos o 10, vai comigo lá no capítulo 8. Lucas é o texto da nossa reflexão, aliás, o Evangelho. Lemos o capítulo 10, agora vá comigo, por favor, no capítulo 8. Vamos descobrir quem foi Maria. Ou pelo menos esta Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Você achou o capítulo 8, amém? Versículo 1 e versículo 2. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com eles 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Tudo indica, a igreja, na tradição cristã, que esta Maria era Maria de Madalena, irmã de Lázaro e de Marta. Então nós podemos dizer, perguntando a nós mesmos e respondendo também a nós mesmos, qual seria a motivação que Maria Madalena tinha para celebrar o Natal? Qual seria a motivação? Percebe a ligação direta, Regiane, com Jesus? Lázaro, seu irmão, o que estava morto, revivera. Então, Natal para ele significa celebração da vida. Maria, sua irmã, Madalena, vítima de preconceito de uma sociedade altamente religiosa, tudo indica que era uma mulher que ganhava vida com serviço sexual, porque naquele contexto, não menciona o seu marido, tendo muito dinheiro, conforme João 12, daqui a pouco a gente vai ler, pega aquele perfume, um nardo preciosíssimo, caro, vai, lava os pés de Jesus, jogando aquele azeite, aliás, aquele nardo caríssimo, sobre os pés de Jesus, enxuga com seus próprios cabelos. Jesus, vindo aquela atitude, perdoa aquela mulher, expulsa-lhe 7 demônios, também ela é restituída para a sua família. Eu pergunto pela terceira vez, qual motivação você imagina que Maria Madalena tinha para celebrar o Natal? Mas é muito comum, irmãos e irmãs, a gente se aliar ao terceiro personagem para comemorar o Natal, infelizmente. Terceiro personagem é Marta. Volte lá, Lucas 10. Lucas 10. O texto base da nossa reflexão, Lucas 10, nós temos o verso que eu quero destacar para você, o verso 40. Lucas 10, no verso 40, diz que Marta estava o quê? Hein, Leila? Agitada. Olha só, Marta estava agitada de um lado para o outro, ocupada, e o texto faz questão de dizer, olha, com muitos serviços, com muitas tarefas. Pela quarta vez eu pergunto para você, agora pensando no terceiro personagem, qual você acha que era a motivação que Marta tinha para celebrar o Natal? Você sabe a resposta. Sabe qual era a preocupação de Marta? Nossa, mas o mestre vai vir na minha casa, imagina, essa casa está uma sujeira só, está uma poeira só. Ah, imagina, as panelas estão há muito tempo, estão sujas, eu preciso arear tudo, cuidar. A mesa, mas será que ele gosta de qual tipo de flores sobre a mesa, qual tipo de toalha, percebe? Então, com muita coisa na cabeça, olha, qual prato eu vou servir, que refeição eu vou oferecer. Irmãos e irmãs, muitas vezes passamos o ano inteiro imitando Marta.
O Natal se transforma muitas vezes na nossa casa. A preocupação de Marta. Ah, mas faz tanto tempo que eu não vejo o meu genro, o genro, a nora, o meu pai, o meu avô, a minha tia, o meu filho, então vou oferecer ali o melhor almoço, a melhor festa, as melhores flores, o melhor presente. Portanto, nós desviamos a motivação central e absoluta do que é o Natal. Advento, irmãos, aquele que vem e aquele que voltará, Maranata, não é isso. Não é a cor da toalha, não é o presente que você vai oferecer, não é a festa que você vai fazer. Por isso eu repito, Lázaro tinha uma grande motivação para celebrar muitos natais na sua vida. Eu estava morto e revivi. Jesus é Senhor, portanto ele celebrava a vida. Maria, a mesma coisa, foi transformada, liberta pelo sangue de Jesus. E quando Jesus chega à casa deles, Marta, Maria e Lázaro, conforme João capítulo 12, não há dúvida, em Lucas também, Maria vai mais uma vez ela vai e se prostra aos pés de Jesus. Não vou perder um minuto sequer, a honra de ter Jesus na minha casa, vou passar o tempo todo, não importa que está sujo, você teve o ano inteiro para cuidar da sua casa, agora não, agora é o tempo de celebrar a vida, celebrar a salvação em Jesus, celebrar a honra de Cristo estar em nosso lar, amém? Natal é isso, igreja. Natal é isso. De novo, não é o que você vai oferecer na mesa para os seus amigos e familiares, mas é o que você vai contar do que está no seu coração. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Natal na casa de uma mulher evangélica. Pode ser qualquer uma delas. Abra comigo, 2 Samuel. Capítulo 6, você vai entender onde eu quero chegar com esta reflexão. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, Natal na casa de uma mulher evangélica. Ou seja, o que quer dizer a expressão uma mulher evangélica? Uma mulher religiosa. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 6. Você encontrou 2 Samuel, capítulo 6, amém? Eu vou ler a partir do verso 14, por favor, confira aí na sua Bíblia. Verso 14, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, como todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo, portanto, alegria e ao som de trombetas, muita música e louvor a Deus. 16, quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, a mulher dele, chamada Mical, filha de Saul, olhou pela janela e ao ver o seu marido, o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos, as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens quanto mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne de passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Uma pausa aqui. Davi havia recuperado, Guilherme, a arca de Deus que estava na mão dos filisteus. E a arca significava exatamente a presença de Deus sobre Israel. Numa das batalhas, a alegria desse homem. E ele vem então com harpa, com flauta e um monte de instrumento, adorando a Deus e dançando e fazendo aquela festa santa. Com todo o Israel reunido, a esposa dele chamada Mical, em outra vibe, olhando Edmilson, apenas da janela, ela só conseguiu ver uma coisa. No meio de toda aquela festa, ela só viu uma coisa. Mas que sujeito inconveniente, falando do seu próprio marido, dançando.
tinha outra motivação no coração dela. Ela não conseguia ver, Mical, motivo para adorar a Deus. Eu vou dizer para você, igreja, quando você perde a dimensão do que é o Natal, você pode fazer uma festa bonita na sua casa, mas você não tem do que se alegrar. Mical não tinha do que se alegrar, porque ela não entendia que aquele momento era um momento de louvor a Deus, em gratidão, porque simbolicamente a presença de Deus estava voltando para Israel. O texto prossegue, e eu quero que você leia o final dessa história. Acompanhe comigo. Verso 20. Quando Davi voltou para abençoar a sua casa, portanto agora dentro da sua casa, marido e mulher, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse assim: pensa numa mulher brava. não tinha terminado a coisa ainda não, viu? Estava brava ainda. Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Aqui é a tradução minha, viu? Na minha Bíblia que eu estou usando. Você pode conferir comigo depois no final do culto. É bem isso que está escrito aqui. Que papelão, hein? Aqui eu vou traduzir, né? Que papelão, hein, marido? Gente, acredite, mas ela estava no meio de uma adoração a Deus, de uma alegria maravilhosa do seu marido Davi. Ela foi capaz de ter ciúme do marido numa hora como aquela. Quando nós perdemos a dimensão do Natal, tudo de ruim acontece nas belas festas que a gente faz. Marido briga com mulher, mulher briga com marido, filho briga com pai, genro com sogro, e por aí vai. Porque muitas vezes nós estamos totalmente desconectados do que é o Natal. Qual a motivação que nós temos para fazer uma farta mesa, reunir familiares, amigos? Faça isso em qualquer época do ano, mas não no Natal, porque Natal para Lázaro era celebrar o Deus da vida, Maria celebrar o Deus da salvação, Marta preocupada com a mesa, com a cor da toalha. Mical, tomada de uma crise de ciúme, que poderia bem ser um Natal na casa de qualquer mulher ou marido, tá? Evangélico. Por isso, irmãos e irmãs, é apenas o Evangelho de Jesus, por meio do seu Espírito Santo, que vai nutrir em nosso coração qual motivação nós temos para fazer uma festa de celebração do Natal em nossas casas, em nossas famílias. Segundo momento, Natal na casa de uma mulher transformada. Abra comigo de novo, João capítulo 12. João capítulo 12 era, mais uma vez, era uma reunião de família, uma ceia oferecida, podemos pensar para nós, na nossa cultura, um almoço. Um almoço. João, no capítulo 12, agora o verso 3, que nós não tínhamos ainda lido. No capítulo 12 de João, verso 1, verso 2, fala de Lázaro, ressurreto e que estava ali na sua casa com o intento de receber Jesus. Lázaro, Marta e Maria. Verso 3 fala de Maria. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e toda a casa, vem a parte que eu mais gosto, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. O apóstolo Paulo, João, falou deste texto, usando mais tarde em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 16, dizendo que o crente tem que ser o bom perfume de Cristo. E eu quero fazer um desafio para você, irmão, irmã que está ou que estão ouvindo essa palavra. Vamos fazer um Natal diferente? Ao invés de a comida da sua churrasqueira, da sua mesa, atrair o vizinho, ou mesmo chamar a atenção dos convidados que você tiver no dia da ceia, dos seus familiares, não sei com quem você planeja celebrar o Natal, mas permita que
o cheiro que venha a, como se diz, né, a estar presente em todo aquele ambiente, que não seja o cheiro da comida, mas o cheiro, como disse Paulo, do perfume de Cristo. Não impressione os seus convidados com o seu poder de fazer uma bela mesa, com a sua condição financeira. Porque se porventura esse convidado estiver distante do Senhor, aqui vem um desafio para todos nós, que ele possa ver em você o brilho de Jesus e possa sair da sua casa daquele almoço transformado, amém? A gente muitas vezes quer transformar as pessoas, impressionar os nossos familiares, convidados, com a mesa rica, cheia de flores, as mulheres se preparando para fazer a mesa mais bem decorada, mais bela que os visitantes possam ver e conferir. Não. Deixe ou permita que o perfume de Cristo seja o diferencial nesse Natal. Marta se preocupou com a casa, Maria se preocupou com Jesus. Eu não vou perder um minuto sequer, eu quero estar com Jesus, quero aprender de Jesus. E ela não tem dúvida alguma, aquele presente, aquele nardo precioso, muito caro, perfume francês, eu vou jogar sobre os pés de Jesus, sobre os pés de Jesus, porque eu quero que todo o ambiente dessa casa fique com o cheiro da presença deste perfume, marcando que esse perfume é o sinal da minha transformação em Cristo Jesus. Vamos terminar. Aí mesmo, num terceiro momento, o Natal na casa de um homem que nasceu de novo, na mesma casa, mas com motivações diferentes. Vamos terminando essa reflexão? É a mesma família, irmãos, como a sua, talvez grande família. Não sei para quantas pessoas você prepara ou vai preparar a festa para esse Natal. 10, 20, famílias grandes? Família aí, né, Selma? Sei que essa família é grande, 50 pessoas. Quantas são? Mas qual é a motivação numa família grande? Muitas motivações? Certamente. Ainda que haja muitas motivações, irmãos e irmãs, para a celebração do Natal, não permita que elas ofusquem o principal sentido do Natal. João 12, agora dos versos 9 e seguintes. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Aquele que estava vivo, ressuscitado por Jesus, agora de novo, por outra causa, passa a ser jurado de morte. E você pensa que essa preocupação roubou a cena do seu Natal? Da presença de Jesus na sua casa? Não. Irmãos e irmãs, muitas vezes nós nos preocupamos com esse Natal, fisicamente falando. Esse Natal estou desempregado, com pouco dinheiro, a crise está feia, está muito difícil. E as pessoas começam a se preocupar literalmente com as coisas materiais, às vezes com vergonha de chamar familiares, amigos, por quê? Porque não poderão mais impressionar, como foi nos anos anteriores. E talvez Deus esteja te dando a melhor oportunidade para você recuperar o verdadeiro sentido do Natal. Celebre o Natal diferente, de repente com menos comida, com menos cores, mas com o cheiro de Jesus, que simboliza o que é a sua gratidão ao Senhor, porque você em Jesus é uma nova criatura, amém? Você é uma nova criatura, amém? Natal é isso, igreja. A nossa alegria de celebrar a vida, a salvação e também o nosso futuro, porque no caso de Lázaro, a sua vida de novo estava correndo perigo, mas ele não tinha medo. Sabe por quê? Porque a sua vida estava nas mãos do Senhor. Vamos terminar? Advento é aquele que veio. Jesus nasceu,
mas Maranata é aquele que voltará. Natal, irmãos e irmãs, na igreja e em casa, celebra-se esta mensagem. Cristo vive e Ele é o nosso Salvador. Que Ele assim nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.